Considerado um forte tabu religioso e sociocultural, o suicídio cresce assustadoramente. Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que cerca de 1 milhão de pessoas por ano cometem suicídio no mundo, ou seja, uma pessoa tira a própria vida a cada 40 segundos. No Brasil, houve um aumento de mais de 40% de casos nos últimos 30 anos. Aqui em Roraima, um dado ainda mais preocupante. Nosso estado é o segundo no ranking brasileiro em número de suicídios, perdendo apenas para o Rio Grande do Sul. De janeiro a outubro de 2015, no nosso estado, 39 pessoas tiraram a própria vida, sendo a terceira causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Estudos revelam que entre os motivos que levam uma pessoa a cometer suicídio estão principalmente a dependência química, os transtornos de humor, como a depressão. A tecnologia é outro fator que pode estar piorando esta situação ao aumentar o isolamento dos jovens. Aí na sua casa, no seu trabalho, no seu círculo de amizades, pode haver alguém que precisa de ajuda e muitas vezes nós não percebemos. Não podemos mais fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo. Todos nós, imprensa e sociedade em geral, precisamos cobrar do poder público políticas eficazes para combater este mal, porque o suicídio é sim um problema de saúde pública. E para debatermos sobre este assunto, nós recebemos em nossos estúdios o professor Wagner Costa, ele que é psicólogo e mestre em ciências da saúde. Nós também gostaríamos de registrar que o nosso outro debatedor seria o promotor de justiça e pastor Márcio Rosa, mas por questões imprevistas e imprevisíveis também, por motivo de força maior, ele não pôde comparecer e nos comunicou de última hora. Pois bem, falemos então sobre o suicídio primeiramente. Boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, é uma oportunidade de nós expressarmos ideias e ao mesmo tempo contribuirmos com um assunto que ele é tão delicado e que eu considero que ele deveria ser mais comentado na televisão, nos rádios, nas propagandas de uma forma geral. Com certeza, como nós pontuamos, é um problema de saúde pública. Agora eu começaria perguntando, a pessoa que cometeu o suicídio, ela queria realmente, Wagner, se matar? Olha, tem muitas pesquisas sobre isso que mostram que muitas pessoas, elas cometem o suicídio por impulso. Às vezes ela vem pensando no assunto, mas ela não tem coragem de pedir ajuda, e aí aquela gota d'água, acontece alguma coisa e ela, por impulso, ela vai e comete o suicídio. Então, muitas pessoas se matam no impulso. Tanto é que pessoas que sobrevivem, depois elas até se arrependem do ato. Ou seja, existe uma discussão sobre o planejar e a sua visão, que seria cometer o suicídio por impulso. Existe uma fase de planejamento ou não? Existe uma fase de planejamento. Geralmente, a pessoa que ela chega a tentar o suicídio, ela vem planejando antes. Inclusive, nós, dentro da área da terapia, quando conversamos com alguém que a pessoa ventila essa ideia do suicídio, geralmente nós perguntamos, você tem um plano? Se a pessoa tiver um plano detalhado de como se matar, você pode ter certeza que ela está muito próxima. Porque às vezes a pessoa pensa, mas ela pensa porque ela está desesperada, ela pensa porque ela está triste, mas quando ela elabora o plano, ela está mais próxima, porque aí é questão dela encontrar a maneira ou o momento adequado. E aí, como eu falei antes, se acontece alguma coisa, ela por impulso, ela vai lá e executa. Interessante que você falou em desespero. Seria o desespero, então, que leva uma pessoa a tirar a própria vida, ou pensar em tirar, ou falta de informação, ou formação também? São várias coisas. Suicídio, nós dizemos que ele é multifacetado, então ele não tem uma única causa. Geralmente, na literatura, o que nós encontramos é que as grandes causas, o que leva a pessoa ao suicídio, é transtorno mental e uso de droga. Então, esses dois são assim os fatores que você tem que identificar o mais cedo possível. É isso exatamente que eu ia perguntar. Qual a relação entre droga e suicídio? A droga, ela te tira um pouco da tua realidade. Então, ela termina te ajudando a ter coragem quando você não tem. Lembra que eu falei, a pessoa está planejando.
Se ela usa droga, no momento daquele uso da droga, ela pode encontrar a coragem, encontrar os motivos, ou encontrar a fantasia achando que ela está até se distraindo. A questão da saúde mental, do transtorno mental em si, geralmente a pessoa ela já vem sofrendo, ela já mostra essa característica de que ela tem a tendência a um comportamento suicida. Como lidar com esse comportamento, Wagner? A grande questão chama-se conhecimento. Uma das coisas que as pessoas esquecem é que quanto mais ela conhece de um assunto, mais ela pode controlá-lo. Então, perguntar como lidar, nós deveríamos todos, nós aqui, as pessoas de casa, todo mundo nós deveríamos ter conhecimento de como identificar que alguém começou a elaborar uma ideia suicida. O suicídio, ele é realmente uma tragédia pessoal, uma tragédia familiar e um problema de saúde pública. Como é que a família pode lidar a fim de prevenir? Hoje em dia as pessoas elas têm uma cobrança, existe uma cobrança muito grande para que você tenha sucesso, para que você se dê bem na vida. Essa questão do individualismo... A lógica é capitalista. Essa lógica ela está constante. Então, quando na família tem alguém que não apresenta esse perfil, geralmente a própria família começa a fazer uma cobrança e não percebe que essas cobranças, às vezes, vai colocando aquela pessoa meio que sob pressão. Então, isso é um detalhe extremamente importante. Eu considero que as famílias, elas devem, pai, mãe, as pessoas que são responsáveis por outros mais jovens, eles devem observar o comportamento. Porque você, desde criança, você identifica quem é aquela pessoa que é mais extrovertido, que é mais aberto para o mundo e aquela pessoa que é mais retraída. Então, isso é algo que nós precisamos aprender. Então, como você perguntou, né, a família ela precisa estar atenta à mudança de comportamento das pessoas. Existe essa dificuldade por parte da família em falar mais sobre o aspecto afetivo? Porque as conversas, né, no ambiente familiar são mais no sentido de cobrar sobre escola, de cobrar sobre o aspecto profissional e, de repente, esquecem do aspecto afetivo. Se existe algum problema, a disposição também da própria família em ajudar, em se fazer presente em momentos difíceis. Hoje nós conversamos pouco. Se você volta, né, você é bem jovem, mas se você volta 30, 40 anos atrás, as pessoas conversavam mais. As famílias almoçavam juntas, as famílias se reuniam toda semana, as pessoas elas sentavam na porta de casa para conversar. Hoje as pessoas estão muito isoladas, então as famílias hoje elas conversam menos. E isso é algo que se torna complicado, porque nós não temos contato. Então muitas vezes nós convivemos com alguém, convivemos entre aspas, mas na verdade nós não convivemos, porque nós não sabemos da intimidade das pessoas. Wagner, eu vou até aproveitar, isso daqui também pode ser um grande vilão, porque ele aproximou pessoas distantes e distanciou pessoas bem próximas, né? Na verdade se diz que hoje nós reinventamos a solidão com essa questão da tecnologia, porque nós temos 3.000, hoje o limite do Facebook é 5.000, eu costumo dizer que o limite do Facebook poderia ser só 200, porque os estudos mostram que nós só conseguimos administrar 150 amigos, que você consegue lembrar nome, ter um tipo de relação. Então o que ocorre? Hoje as pessoas vivem uma fantasia, elas postam coisas e elas mostram para os outros um mundo que não é dela. Entendeu? As redes sociais exigem isso, né? Uma vida perfeita, um dia a dia perfeito, geralmente de ostentação, nós vemos diuturnamente esses comportamentos, né? Quando você não posta, as pessoas te cobram. Então, de alguma forma, a rede social, não estou aqui falando mal da rede social, é uma excelente ferramenta, fantástica. Mas é necessário ter cuidado. Exato, ela é fantástica para aproximar pessoas, mas tem muita gente que está se perdendo nesse momento. Então, às vezes, a pessoa tem 3.000 amigos, mas ela não conversa com ninguém. Ela não se abre com ninguém. E aí, quando ela vive um problema, ela ela está bem e aí, de repente, ela entra no fundo do poço. E aí as pessoas, mas fulano era tão animado, ele só postava coisas... Mas nós não sabemos exatamente
como é que está a intimidade das pessoas. Existe uma máxima, voltando especificamente à questão do suicídio, o ponto que acontece, que as pessoas geralmente falam que quem muito fala, nada faz. A partir do momento que um indivíduo começa a verbalizar o suicídio, a palavra suicídio, é necessário atenção? Muita atenção. Essa máxima, inclusive, tem um documento do Conselho Federal de Medicina, que eles, preocupados com esse assunto, eles publicaram uma cartilha que fala sobre o suicídio, e uma das coisas que eles colocam lá e que consideram como mito é dizer que quem fala não faz. Porque quem fala em suicídio, quando você fala, você está pensando. Então, se você está pensando, você começa, diz aqui, comenta ali, se eu tivesse coragem eu me matava, eu queria que o mundo se acabasse. Coisas que às vezes são simples, que passam na cabeça de muitas pessoas. Então, dependendo do teu momento de vida, dependendo de como você está emocionalmente e de como é teu suporte emocional, você pode, de um pensamento, chegar à ação. Wagner, existe um dado interessante que para cada 3 suicídios completos, 2 são homens, uma mulher. Mas em relação à tentativa, o público feminino tenta muito mais vezes, são 20 vezes mais do que em relação ao homem. Como se explica isso? Eu acredito que isso vem do método para cometer o suicídio. Porque quando a gente define o suicídio como um ato autolesivo, que a pessoa tenta tirar sua própria vida por um meio que ela considera letal, geralmente o homem, quando ele pensa um meio letal, ele pensa em arma de fogo. A mulher, ela não tem a cultura na sociedade de uso de arma de fogo. Então é muito raro você ver uma mulher manuseando uma arma de fogo. Você vai ver isso no comportamento masculino. Criança brincando de revólver aqui e ali, então ele tem uma intimidade com isso. Então, se você for ver, os homens, eles tentam cometer suicídio com arma de fogo. E aí isso daí se torna algo que é muito letal. Por isso que os homens, eles atingem mais. Tem uma pesquisa que diz algo que é chocante, pelo menos para mim. A Organização Mundial de Saúde pesquisou e descobriu o seguinte, que durante a vida, 17% das pessoas pensam em se matar. Elas pensam. Desses 17... Fração de segundos. Pensa em se matar. É aquela coisa, se eu pudesse hoje, eu fechava as luzes e ficava para sempre aqui dentro do quarto. Indiretamente, isso é um pensamento que diz assim, eu quero me dissociar desse mundo. Então pensa, 17% das pessoas pensam em se matar. 5% delas fazem planos. E 3% tentam. Efetivo. A gente fica sabendo. Então, para você ter uma noção de... Para cada um que nós ficamos sabendo, 17 pensaram. Isso é algo muito importante no nosso país. Por quê? Porque nós temos um problema, e aqui não vai crítica ao sistema de saúde, mas nós temos um problema de subnotificação dos acontecimentos. São subestimados esses dados. Então, são dados que você não tem exatamente o valor exato. São indicadores que não estão aí muito fidedignos. Então, o que E não acontece só no Brasil, não. No âmbito mundial. Existem países que não passam dados precisos, né? E existem aqueles países que também não informam nada. E tem gente que adora fazer maquiagem de dados, né? Isso também ocorre. Então, o suicídio, quando a gente pensa num sistema de controle de mortalidade, saber por que as pessoas morrem, e no Brasil nós temos um sistema, né? Sistema de informações sobre mortalidade, que ele busca saber o que causou a morte das pessoas. Quando eu tenho essa informação com exatidão, eu posso prevenir mais. Então, você vê, nós moramos em Roraima, um estado que é o segundo no país, né, em números de suicídio proporcional à população, mas ninguém fala sobre esse assunto. É complicado. Agora vamos falar sobre a prevenção. É possível prevenção do suicídio? É possível prevenção. Como? Primeiro, considerando que boa parte das pessoas que chegam a tentar suicídio, ela sofre de um transtorno mental, nós deveríamos ter mais... eu vou usar a palavra diferente, nós deveríamos ter menos tabu para tratar sobre esse assunto, como você falou no início. Tem um tabu religioso, que ninguém fala, e tem um tabu de que, fulano é tímido, e aí eu não vejo que ele está sofrendo de depressão. Ou mesmo surge o quê? A vergonha, não é? A vergonha. Muitos pais, eles preferem dizer que o filho é tímido do que reconhecer que o filho está sofrendo de depressão. Por quê? Porque tem um estigma em relação a isso.
Então, quando se fala em prevenção, a principal questão é a informação. Infelizmente, nós falamos pouco sobre esse tema. Como é que se previne? Todo profissional de saúde deveria saber identificar pessoas com tendências ao suicídio. Nós, nas nossas casas, nós deveríamos conhecer os nossos familiares para sabermos, olha, fulano mudou de comportamento, o que está acontecendo? Isso é extremamente importante. Prestar atenção no outro. Então, a grande prevenção é prestar atenção no outro, que é uma coisa que não custa nada. Porém, poucas vezes nós fazemos. Quando buscar ajuda externa? E eu até gostaria de aproveitar e pedir esclarecimento sobre o psicólogo profissional da psicologia e o psiquiatra. Por muito tempo, essas figuras elas ficaram meio que distantes, porque dentro da psicologia se tratava muito a questão da psicanálise e a própria psiquiatria, por algum tempo, tentou se desvincular desse processo da psicanálise. Hoje, quando você vai num profissional de saúde e ele é esclarecido, ele vai dizer assim, olha, o tratamento da depressão é medicação, quando necessário, terapia e atividade física. Então, a gente sempre pensa num tripé. Atividade física porque ela muda a tua forma de pensar, ela muda a tua relação com o mundo, ela gera neurotransmissores, produz um monte de coisa no teu organismo. Estado de felicidade, que afasta... Desperta a felicidade. Terapia porque vai te ajudar a mudar o teu pensamento, você aprender a pensar diferente. E a medicação, ela regula teu humor, ela te ajuda a sair das crises. Então, hoje, quando a gente fala, o psiquiatra é um médico com uma especialização para tratar transtornos mentais. O psicólogo é uma outra formação dentro da área da saúde, mas mais humana, para trabalhar a questão dos processos mentais. Então, são profissionais de áreas diferentes, mas que podem trabalhar junto para ajudar a manter o equilíbrio do ser humano. Quando buscar um ou buscar outro? Depende do nível de complexidade do assunto. Exatamente isso que eu gostaria de saber. Identificar qual que é o estágio do comportamento? Vê, se o profissional ele é esclarecido, e aqui, quando eu falo isso, tem uma crítica minha aos psicólogos e ao profissional médico, que é essa coisa de se manter afastado. Qualquer paciente que chegar comigo e eu perceber que ele tem um comportamento mínimo de depressão, eu vou dizer para ele, considere a possibilidade de procurar um psiquiatra ou um neurologista. Todo profissional médico também deveria dizer isso para os seus pacientes, que é a ideia do tripé. Entendeu? Entendi. Então, nós precisamos aproximar os profissionais de saúde para ajudar as pessoas. Às vezes, por questões de essa distância de mercado de trabalho, nós não ajudamos realmente quem deveríamos ajudar. O que se lamenta, não é? Lamentável. Bom, o assunto ele é bem amplo, exige atenção, porque é de interesse de todos, né? A gente não sabe, é imprevisível esse comportamento e atinge um número de pessoas considerável. Para cada suicídio, por exemplo, atinge no mínimo 6 pessoas diretamente, fora os que são atingidos indiretamente, vem um sentimento de culpa. E quando se fala que destrói uma família, não é, Wagner? Completamente. E assim, quando a gente pensa nisso, vem aquilo da prevenção, o que funciona como antídoto. E uma das coisas que se coloca é o seguinte, a maior prevenção é você ter sentimento de esperança. Então, quando você tem um grupo familiar, um grupo de amigos que realmente te dá apoio, você consegue superar os traumas e os problemas da vida. Problema da vida, todo mundo tem, todo mundo vai viver esses problemas num determinado momento. Então, é extremamente importante nós pensarmos como é que estão as nossas relações. Quanto eu estou cultivando relacionamentos. Porque o principal antídoto é esse relacionamento. Uma segunda coisa que ajuda muito as pessoas é a questão da religião. Quem tem uma religião e vive essa religião, geralmente está longe disso. Existem dados que revelam que as pessoas mais ligadas à religião, elas tendem menos, né? Existe um número bem menor de suicídio ou quase nada. Isso é bem característico porque hoje tem uma área da psicologia que é bem recente, que chama psicologia positiva. Ela diz que o principal antídoto contra
o desequilíbrio mental, o transtorno mental, é a esperança. E o que a religião alimenta em nós? A religião alimenta a esperança, porque ela põe uma vida fora desta vida. Então você passa a viver com uma ideia de que isso aqui é só um processo, que você vai para algo melhor. Quando você vive assim, independente se você acredita em Deus ou não, independente de qualquer coisa, quando você vive dessa forma, você passa a ter mais tranquilidade na vida. Wagner, nós falamos sobre o suicídio ser um problema de saúde pública. A gente tem informação que em 2006 o Ministério da Saúde ele publicou uma portaria com diretrizes a fim de evitar o suicídio, prevenir o suicídio, e por meio principalmente de campanhas publicitárias, sensibilizando, falando sobre a importância da aproximação familiar. Existem aqueles que defendem que nunca saiu do papel. Você concorda? Falta vontade política? É necessário abraçar realmente essa causa? Eu não sei se é vontade política, porque quando nós falamos de saúde no Brasil, o SUS, a ideia do SUS é que tudo esteja interligado. Então, quem faz o SUS é o técnico. Quem faz o SUS é o técnico. Então, seria falta de gestão? Eu diria que é falta de iniciativa, tanto da gestão quanto do técnico. Por quê? O que ocorre? Nós que estamos na ponta poderíamos ser mais esclarecidos. Então, o que ocorre? Cadê as campanhas? Cadê a divulgação? Cadê a publicidade? E aí vem aquilo, não se deve falar de suicídio. Não se deve divulgar métodos de cometer suicídio. Não se deve divulgar... Induzir o suicídio. Maneiras que vão induzir as pessoas a cometer suicídio. Inclusive é crime a indução. Entendeu? Tá tipificado. Mas nós deveríamos divulgar maneiras das pessoas se esclarecerem para identificarem comportamentos suicidas. Identificar o comportamento suicida, como conversar com o outro. Porque nós temos aquela forma de conversar. Deixa de besteira, isso aí passa, isso acontece com todo mundo. Isso é chantagem emocional. Isso é chantagem emocional. E aí eu não escuto genuinamente o que o outro está dizendo. Quando eu digo escutar, é escutar e buscar entender aquilo que ele está dizendo, sem crítica, sem estar fazendo comentários depreciativos. Isso nós poderíamos ensinar. Tem uma coisa bem básica que eu posso comentar aqui, que é o seguinte, uma ideia da terapia. Não é um acontecimento que gera minha emoção. O que gera minhas emoções são as coisas que eu penso sobre os acontecimentos. Então isso é algo que deveria ser ensinado desde criancinha. Olha, veja, você está sentindo essa emoção porque você está pensando dessa forma. Aprenda a pensar de forma mais equilibrada. Então, tem uma abordagem de terapia hoje que diz que você não tem transtorno mental, você tem um pensamento disfuncional, um pensamento que não é adequado para lidar com as situações. Certamente. Wagner, infelizmente, nosso tempo é muito curto já, nem percebemos, né? Mas eu pediria, de acordo com sua experiência profissional, fale ao público de casa, que mensagem deixar sobre o assunto, porque o que nós pretendemos com esse debate é exatamente provocar... Com essa conversa, na verdade, é exatamente provocar uma reflexão, né, sobre o papel da família, sobre a importância do escutar. Olha, eu diria o seguinte, nós não temos nenhuma pesquisa que comprove o que eu vou dizer. Mas, como você falou no início, nós temos muitos jovens em Roraima cometendo suicídio. Nós que somos pais, eu sou pai, nós deveríamos nos perguntar como é que nós estamos lidando com a relação dos nossos filhos. Porque, às vezes, o adolescente ele está sob pressão, o pai cobra, e ele não vê como essa pessoa está se sentindo. Então, recentemente eu acompanhei assistindo televisão, vendo uma pesquisa, onde eles acompanharam as pessoas por 75 anos na vida, e a conclusão da pesquisa é bem simples. Sabe o que é que você precisa para ter uma vida boa? Boas relações sociais. Então, muitas vezes, nós estamos muito focados no dinheiro, no sucesso e esquecemos a vida. Então, eu diria para as pessoas, o maior antídoto contra suicídio é ter boas relações sociais. Cultivando isso, automaticamente, nós vamos proteger o grupo onde nós estamos.
Com certeza. Wagner, muito obrigada por sua presença. Convite estará sempre aberto, volte sempre ao Contraponto. Tá, ok, obrigado. Para mim é uma grande oportunidade de participar. Você sabe que eu gosto de falar muito, então o tempo passou rápido. Estamos aí à disposição. Mas ele fala muito bem. Nós voltamos em instantes com mais Contraponto.